Bom dia a todos. Bom dia. Feliz sábado novamente. Vamos fazer a segunda parte do sermão, mas eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia, 2 Timóteo 3,16, um texto muito conhecido. 2 Timóteo 3,16. Quem encontrar pode dizer um amém, bem forte, bem animado, um glória a Deus, um aleluia. Amém. Da outra vez que eu preguei aqui, preguei sobre Gênesis capítulo 5. Quantos estavam aqui no dia que eu preguei sobre Gênesis capítulo 5? Muito bem. Eu estou perguntando porque quem estava aqui vai compreender a continuidade, né? Quem não estava vai ficar meio assim, porque esse sermão é uma continuidade, tá certo? Mas antes, vamos ler 2 Timóteo 3,16, diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Me impressiona esse começo do verso, né? O começo. Toda a Escritura é inspirada por Deus. E agora nós vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 11, para nós fazermos aqui. Marquinhos, pega ali o passador. Para nós fazermos aqui a continuação da mensagem de capítulo 5 de Gênesis. Abra a Bíblia no capítulo 11. O interessante, irmão, sabe o que é? É que a Bíblia me diz que toda a Escritura é inspirada por Deus. Me vem à mente uma pergunta: se toda a Escritura é inspirada por Deus, qual parte da Escritura ela não é importante para mim? Tem algum livro, tem algum capítulo, tem algum texto que ele não é importante? Se 2 Timóteo 3,16 diz que toda a Escritura é inspirada, se Deus inspirou, logicamente, por mais que eu não entenda, por mais que no momento eu não compreenda, bota na tua cabeça agora, como eu botei na minha, é importante. Eu não entendi isso, mas é importante. O fato de eu não conhecer sobre esse assunto, isso não vai desmerecer. Não quer dizer que ele não é importante. E agora nós vamos para o capítulo 11. Capítulo 11 de Gênesis, o verso 10. São estas as gerações de... Quem é Sem? Quem é Sem? Um dos filhos de Noé. São estas as gerações de Sem. Ora, ele era da idade de 100 anos quando gerou Arfaxade, 2 anos depois do dilúvio. Vamos dar uma pausa. Vamos aqui para o gráfico. Muito bem. Aqui tá bom, né? Dá para ver, não? Muito bem. Olha, no sermão passado eu falei para vocês que o ano de 1656
Para os que não assistiram, eu soltando assim vai parecer sem sentido. O ano de 1656 foi o ano que veio o dilúvio sobre a terra. Todo mundo aqui já ouviu a história do dilúvio, já? Todo mundo já, né? Então, biblicamente, quando a gente começa a contar, a partir da idade de Adão viveu 930 anos, a gente seguindo esse espaço, a gente chega à conclusão que o dilúvio se deu no ano de 1656. Mas eu tenho uma informação nova a respeito sobre o dilúvio. O texto que nós acabamos de ler diz que o filho de Sem, o neto de Noé, ele inteirou 100 anos, 2 anos depois do dilúvio. Não é isso que o texto diz? Tinha 100 anos de idade. 100, é interessante, né? 100, tinha 100 anos de idade quando nasceu o seu primeiro filho, Arfaxade. E esse nascimento se deu 2 anos depois do dilúvio. Se o ano do dilúvio foi 1656 e 2 anos depois do dilúvio nasce o seu primeiro filho quando ele tinha 100 anos, então eu chego ao ano de 1658. No ano de 1658 nasce o primeiro filho, o primeiro neto de Noé. O primeiro neto de Noé é registrado aqui na Bíblia. Pode até ser que Sem não seja o mais velho. Nós não temos uma certeza na Bíblia, mas o primeiro neto mencionado é Arfaxade, né? Então vamos lá. A Bíblia diz, quem pode ler o verso seguinte para mim? O verso seguinte. E gerou, e depois que gerou a Arfaxade, viveu 500 anos, e gerou filhos e filhas. Isso. Vamos logo para esse verso, porque a Bíblia diz que Sem tinha 100 anos, aqui no ano de 1658. Só que o verso 12, que a irmã leu, é o 12, né? Diz que quando ele tinha 500 anos, ele viveu mais 500 anos, não foi depois do dilúvio? Então é o seguinte, se ele tinha 100 anos, no ano de 1658, e ele vive mais 500 anos, eu já vou logo de imediato, que se eu pegar 1658 e somar com 500, eu vou chegar aqui o ano de 2158. Tá certo? Vão montando esse quebra-cabeça, porque esse aqui é um emaranhado, que quando chegar no final vai fazer sentido. No ano de 2058 morre Sem. Ano de 2058. Muito bem. Mas vamos. Sim? 600 anos. Ele viveu 500 anos depois do dilúvio. Uma outra informação, que eu já vou avançar aqui, já que nós falamos da morte de Sem, vou falar da morte de Noé, né? Muito bem. Pega aí a tua Bíblia, volte para o capítulo 9, vá para o verso 29. Verso 29. Gênesis 9, 29. Mas eu preciso de um leitor direto para mim. Um leitor. Pode ler. Todos os dias de Noé foram 950 anos. Isso. O verso 29 afirma que Noé viveu ao todo 950 anos. Mas o verso anterior, esse que a irmã leu, diz que 950, isso. Aí o verso anterior, que a senhora leu, diz o quê? Que ele viveu 350 anos. Depois do dilúvio ele viveu 350. 350. Assim? Irmãos, se o dilúvio deu no ano de 1656 e ele viveu 350 anos a mais, eu chego a que ano?
Soma aí. Deixa uma calculadora aí reservada aí. Soma aí. 1656. Não, mas pode botar o 56 que eu mando de novo. 1656. A gente tira 2 quando a gente for chegar lá. 1656 mais 350. Está aqui, tem alguém aí? 2006. No ano 2006, nós estamos aqui no ano 2108, 2048, mais ou menos aqui, antes de 2048, mais ou menos aqui, por exemplo. No ano 2006, morreu Noé. No ano 2158, morreu Sem. Vão montando, porque isso aqui vai ficar interessante. Você vai ver uma coisa que talvez nunca passou pela tua cabeça. Se você nunca fizesse isso, você ia morrer sem saber. Claro, não é ponto de salvação, mas é uma coisa que adoça cada vez mais admiração pela Bíblia, porque ela revela coisas extraordinárias. Vamos lá, verso 12. Viveu Arfaxade 35 anos e gerou a Salá. Arfaxade viveu 35 anos e gerou um filho chamado Salá. Então eu estou no ano de 1658, eu somo com 35, eu chego no ano de 1693. Quando Salá tinha 30 anos de idade, a mulher dele engravida, a mulher dele dá um filho para ele. O nome do filho dele é Eber. Se ele nasceu no ano de 1693 e ele, por 30 anos depois, ele vai para o ano de 1723. Estou fazendo assim, mas está aí a leitura, você pode acompanhar. Eber nasceu no ano de 1723. Quando tinha 34 anos, a sua mulher dá à luz a um filho. Então o seu filho é o Peleg. Ele nasce no ano de 1757. Peleg, quando tem 30 anos, também nasce um filho. Seu filho chama-se Reu. Se eu pegar 1757, é o mesmo processo para todos. 1757 mais 30 dá 1787. Neste ano nasce Reu, filho de Peleg. Reu, quando tem 32 anos, nasce um filho, Serug. Serug nasceu no ano de 1819. Por quê? Porque eu peguei o ano de 1787, mais 32 dá 1819. Serug, quando completa 30 anos de idade, nasce o seu primeiro filho, Naor. Naor nasceu no ano de 1849. Por quê? Porque eu peguei 1819 mais 30, 1849. Quando Naor tem 29 anos, ele nasce o seu filho, Tera, né? Terá, não sei a pronúncia. Ele nasce no ano de 1878. Por quê? Porque Naor nasceu no ano de 1849, quando tinha 29 anos. 1849 com 29 dá 1878, nasceu Tera. Tera, quando tem 70 anos, Tera, agora faz sentido, ó. Que Abraão, ele tem uma aparência maior na Bíblia. Abraão, né? Tem uma aparência, tem uma revelação maior sobre a sua vida. E aí a gente conhece Abraão. Para os judeus, Abraão foi uma pessoa grandiosa, viu? Então vamos lá. Abraão, sim, Tera, quando tem 70 anos, Tera nasceu no ano de 1878. Quando ele tem 70 anos, nasce o seu filho Abrão, que vai mais na frente, com 100 anos, se tornar Abraão. Vai ficar só um aqui a mais, né? Abraão, né? E aí, Abrão nasceu no ano de 1948. Quando Abrão tem 100 anos... agora eu preciso do texto bíblico, né, gente? Vamos lá. Vamos confirmar, né? Senão vai ficar só falando aqui, não vai ficar legal, não.
Vamos lá. Gênesis 21. Gênesis capítulo 21. Verso 5. Quem encontrar aí pode ler, viu? Tinha Abraão 100 anos quando lhe nasceu Isaac, seu filho. Então, a gente pode avançar. O texto bíblico confirma, Gênesis 21, 5, confirma que Abraão, quando tinha 100 anos, ele nasceu no ano de 1948, quando ele tinha 100 anos de idade, nasce Isaac. Isaac nasceu no ano, eu pego o ano que Abraão nasceu, 1948, somo com a sua idade, chega ao ano de 2048, é o ano que nasce Isaac. Isaac nasceu no ano de 2048. Muito bem. Vamos continuar, mas a gente tem que voltar para a Bíblia, né? Porque aqui está ficando cada vez mais difícil. Vamos procurar o texto bíblico para Isaac. Gênesis 25. Gênesis capítulo 25. O verso 26. Lá para o finalzinho do texto, né? Vai dizer uma coisa interessante. Gênesis 25, capítulo 25, verso 26. Depois nasceu o irmão, que está falando do nascimento de Isaac e Jacó. Ou melhor, perdão, Jacó e Esaú. Depois nasceu o irmão, segurava com a mão o calcanhar de Esaú, por isso o chamaram Jacó. Era de quantos anos Isaac? 60. Era Isaac de 60 anos quando deu à luz a Rebeca. Se eu sei o ano que Isaac nasceu, e com essa informação de Gênesis 25, 26, quando ele tinha 60 anos, nasce Jacó e Esaú. E aí, se eu estou no ano de 2048 e com 60 anos para frente, eu chego ao ano de 2108. No ano de 2108 nasce Jacó e Esaú. Gente, Jacó e Esaú. Gente, uma coisa interessante está aqui, ó. Se eu sei que Abraão nasceu no ano de 1948, se eu sei o ano que ele nasceu, e eu sei quantos anos ele viveu, eu sei o ano que ele morreu. E aí, vamos procurar o texto, né? Com quantos anos morreu Abraão? Você sabe, né? Mas eu quero o texto. Eu poderia fazer o sermão todinho aqui só falando, mas vamos olhar o texto. A delícia está aqui, né? Em ver o texto. Gênesis, capítulo 25, verso 7 e verso 8. Gênesis 25, verso 7 e verso 8. Alguém pode ler aí? Foram os dias da vida de Abraão, 175 anos. Expirou Abraão, morreu em ditosa velhice, avançado em anos, e foi reunido ao seu povo. Isso. Quantos anos? Ele morreu com quantos anos? 175. Se ele nasceu no ano de 1948 e eu avançar 175 anos de que ano? 2123. Agora vamos
pegar a informação do ano que Noé morreu, vamos pegar a informação do ano que Sem morreu e vamos pegar a informação do ano que Abraão morreu. Gente, essa forma como foi feito o sermão, se ele fosse feito em forma de PowerPoint, ficava mais interessante, porque eu ia apresentar para você o passo a passo. Você ia ver a tela em branco, ia aparecer a linha, ia passo a passo, você ia ver na montagem como é interessante, né? Mas vamos lá. Perceba uma coisa: Sem, depois do dilúvio, viveu 500 anos. Deixa eu ver aqui, para mim não me confundir, é porque eu não vou ter que... Isso, é aqui, ó. Ano da morte de Sem foi o ano de 2158. O ano da morte de Abraão. 223. Tem alguma diferença aqui? Qual é? Abraão morreu antes de Sem. Você acredita na história dessa? 35 anos. Abraão morreu antes de Sem. Você acredita na história dessa? Sem viveu mais do que Abraão. Você acredita? Se a gente não fizesse isso, não ia saber nunca. Porque a Bíblia, eu fiquei perguntando, mas por quê? E você percebe que a Bíblia tira o foco dos filhos de Noé e põe em Abraão. Por quê? Qual é o propósito de Deus apresentar a genealogia na Bíblia? Vocês lembram da promessa que foi feita em Gênesis 3,15? O que foi que Deus prometeu lá em Gênesis 3,15? Ele ferirá o calcanhar, mas ele esmagaria. Como é que isso iria acontecer? Através das descendências, dos descendentes. Você percebe que é como se a câmera divina estivesse filmando todos nós aqui. Está filmando todos os descendentes de Adão. Mas, à medida que o tempo vai passando, a câmera sai de alguns e vai focar em outros. Vai focar num específico, vai focando no outro, focando no outro. Perceba que a Bíblia, ela tira a narrativa dos outros e põe Abraão. E mesmo assim, Abraão, ele morreu antes de Sem. O interessante, sabe o que é? É que se você fizer a conta bem direitinho, deixa eu ver uma coisa aqui que eu vou mostrar para vocês. Já está perto, né? Quando está frio assim, o pessoal, a vontade dá de dormir, né? E de comer. A vontade que dá de dormir e de comer. Vamos lá. Abraão, ele nasceu, vocês vão olhando para a tela aí, eu vou fazer aqui, comparando aqui, olhando, para mim não me enganchar. Abraão nasceu no ano de 1948. Ele viveu 175 anos. Ele chegou no ano de 2123. Sem, ele tinha 100 anos no ano de 1658. Ele viveu mais 500 anos. Ele chegou no ano de 2058. E aí eu pego a idade, o ano que morreu Sem e o ano que morreu Abraão, e vou descobrir uma coisa interessante. Abraão, Sem viveu 35 anos a mais do que Abraão. Interessante, né? 35 anos. Outra coisa interessante, vamos olhar para Noé. Noé tinha 600 anos no ano de 1656. Mas o texto que nós lemos de Gênesis 9, 29 diz que ele viveu mais... Gênesis 9, 28.
diz que ele viveu mais 350 anos. Ele foi para o ano 2006. Mas só que o detalhe está aqui, ó. Abraão nasceu no ano de 1948. Você sabe quantos anos Abraão tinha quando Noé morre? 58. Mas o que é que eu aprendo com isso, Fábio? O que isso quer dizer? Tem algum significado? É importante? Tem. Significa dizer que Abraão, ele teve a chance de conviver com Noé 58 anos. Ele viveu 58 anos enquanto Noé estava vivo. Sabe o que é que significa isso? Que eu poderia muito bem, vamos dizer que eu sou Abraão, eu chego aqui para Noé. Marquinha Noé, né? Cai até os cabelos. Ei, Noé, como foi a sensação de viver naquela arca, aquelas águas tumultuadas, e aí vira a barca, aquela ruma de bicho dentro. Pois é, né, Noé? Você entendeu que Abraão teve a chance de ouvir da boca de alguém que passou pela experiência de todo aquele sofrimento, uma história contada por quem viveu, é uma história rica em detalhes. Eu gosto muito de ouvir história, principalmente história de assombração, história de alma. Não gosta? Rapaz, eu gosto tanto de história de o pessoal diz que é alma, a gente sabe o que é, né? A gente sabe o que é, né? Mas eu quero dizer o seguinte, eu gosto dessas histórias, sabe por quê, irmãos? Que por mais que seja assustador, mas a gente sabe que é algo que aconteceu. Alguém viveu aquilo ali, alguém viu aquilo ali, embora não seja a verdade, embora não seja quem morreu, mas a gente sabe que ele passou por aquilo ali, a gente viu. Quem já viu alma? Eu nunca vi alma morta. Quem já viu alma aqui? Dos mais velhos. Oh, rapaz, uma coisa boa, ninguém nunca viu. Então, olha a coisa interessante aqui. Abraão viveu 58 anos. 58 anos Noé estava vivo. Ele poderia ir até Noé. Acredito que foi. Gente, a gente lê a Bíblia hoje, a gente admira Abraão, a fé de Abraão. Gente, a fé de Abraão não é uma fé abstrata, não. Que a pessoa está aqui que nem aqueles que têm revelações, né? Assim, ou Deus está falando comigo agora, não sei o que. Não. Romanos 10, 17 diz o quê? Como é que a fé acontece na vida da pessoa? A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Você acha que Abraão foi escolhido por acaso? Não. Abraão desenvolveu uma fé pura, uma fé genuína, e essa fé, acredito eu, depois passou a fazer sentido na minha vida, que essa fé ela veio nascer depois que ele ouviu as histórias de Noé, a história de Sem, a história daqueles que viveram o dilúvio. Aí a gente hoje olha para a história, a gente hoje olha para Abraão, o pai da fé. Gente, Abraão é como um de nós. Ele apenas ouviu a voz de Deus, creu. Abraão, a gente vê, a Bíblia não tem pretensão de esconder os erros das pessoas que estão ali na narrativa bíblica, para mostrar justamente que eles eram humanos como nós e que ele desenvolveu uma fé que se tornou um exemplo para muitos, e muitos também podem desenvolver sua fé. Vamos lá, voltando para a matemática, a gente descobre. Olha o que a Bíblia diz, quantos anos viveu Isaac? Isaac viveu um pouquinho a mais do que Abraão. Gênesis 35, verso 28. Abra aí, Gênesis 35, verso 28. 35. Gênesis 35, verso 28. Quantos foram os dias da vida de Isaac? 180 anos.
Foram os dias de Isaac 180 anos. Agora vamos raciocinar. Agora é matemática, né? Qual foi o ano que Isaac nasceu? 2048. Ele viveu 180 anos. Ele viveu até o ano de 2228. 2228. Ele morreu no ano de 2228. Qual foi o ano que morreu sem? 2158. Isaac tinha 70 anos quando morreu sem. Agora, quantos anos tinha Noé? Qual é a distância do dia que Noé morreu para o dia que Isaac morreu? Noé morreu no ano 2006. Isaac morreu no ano de 2228. Já é bem mais distante, viu? Isaac aqui, a gente percebe já o distanciamento. Já tinha 222 anos. Então já era muito longe, né? Mas Abraão, assim, para Noé. Mas se você pegar e for assim a distância, né? A distância da morte de Isaac, 2228, para a morte de Sem, a gente já percebe uma diferença, né? Ele tinha 70 anos, Isaac para 100. Mas aí, vamos pegar Abraão para a morte dele, para a morte de Noé, ele tinha diferença de 58 anos. E para Jacó? Já parou para pensar? Isso aqui é tipo um sermão, não só histórico, mas matemático, porque se você não fizer as contas, isso aqui a leitura vai ficar tudo sem sentido. Vamos lá para a morte de Jacó? A gente já sabe o nascimento. Jacó nasceu no ano 2108. Vai, pega a sua Bíblia e vai lá para Gênesis 47 e 28. Estamos finalizando. Gênesis 47, capítulo, verso 28. Quem quiser ler, pode ler, viu? Voz alta aí, voz de Cid Moreira. Voz bonita, viu? Jacó viveu na terra do Egito 17 anos. De sorte que os dias de Jacó, os anos de sua vida foram 147. Muito bem. Se Jacó nasceu no ano de 2108 e ele vive 147 anos, Jacó está aí na tela. Jacó foi até o ano de 2255. A partir daí, você não consegue mais seguir essa sequência. Eu estudei, virei, mexi, não consegui ir mais para frente, não. Por quê? Porque a partir daí, a genealogia, ela sai de Jacó e Esaú. Ela sai e vai para Jacó. Depois de Jacó, ela sai e vai para os filhos de Jacó. Depois ela vai focar em José. E aí a gente perde, não tem mais como saber não. Então vamos lá. Vamos ver Jacó. Jacó morreu no ano de 2255. Vamos fazer um comparativo aqui para Noé. Noé morreu no ano 2006. 249 anos. Já é muito distante para ele ouvir as histórias sobre o que aconteceu no dilúvio, não é verdade? Agora vamos fazer assim. Vamos pegar Jacó
e fazer um comparativo para Sem, que morreu no ano 2058. 2158. Jacó já tinha 97 anos. Para 100. E a gente encontra aqui os mais próximos aqui são Abraão e Isaac. Os mais próximos dos que estavam vivos no dilúvio. E você, se você observar, você vai perceber que é como se a câmera divina que está filmando toda essa história, ela vai se direcionando para focos específicos, porque você vai entender agora. Se eu achar o texto, né? O texto estava. Eu não estou conseguindo achar o texto, eu me esqueci de anotar. Mas eu vou dizer para vocês. Vou dizer o texto para vocês. E aí, talvez alguém me ajude aqui, né? Que o descendente da mulher, Gálatas fala que o descendente da mulher é Cristo. O descendente. Todas as genealogias que foram narradas têm um único propósito: chegar no descendente da mulher, que esmagaria a cabeça da serpente. É por isso que a narrativa bíblica, ela vem, mesmo que Abraão viveu menos do que 100, viveu menos e morreu antes, mas o foco da narrativa bíblica não é esse, não é focar nas idades. O foco a narrativa bíblica tem como foco pegar o descendente, aquele que se dedicou mais a Deus, que foi usado mais para Deus, para poder daquele descendente ali tirar descendentes que iria dar continuidade à descendência até chegar no nascimento de Jesus. Que Jesus é o descendente que esmagaria a cabeça da serpente. Amém. Em uma outra ocasião, eu acho que eu não preguei ainda não. Eu vou pregar sobre as genealogias, não assim sobre idade, sobre ano, não, essas coisas não. Eu vou pregar para vocês sobre o que eu entendi quando eu li assim, Abraão gerou Isaac, gerou Jacó, gerou Judá. Você vai ver como é interessante quando a gente estuda essas coisas, né? Porque, a princípio, quando a gente lê a primeira vez, parece que não tem importância nem significado. Mas, segundo Timóteo 3,16 diz que toda a Escritura é inspirada por Deus. Amém. Seria alguma parte da Escritura que foi inspirada por Deus não importante? Claro que não. Então, eu achei, né, muito interessante. Eu mudei até a minha visão sobre o estudar a Bíblia, mesmo que tem partes que eu não entendo. Acredito que você também passa pela mesma situação, de ler parte das Escrituras que não entende. E tem gente que até fica triste e desanimado. Mas, bota na tua cabeça, o teu papel é estudar. O papel da Bíblia, o papel do Espírito Santo é fazer entender. Eu estava até, essa semana eu comentei sobre esse assunto com o senhor que estava lá em casa da Cristã do Brasil. E eu disse para ele, eu gosto de assistir aquelas fazendas antigas sobre escravos, aquelas histórias, né? E tinha uma história lá que contava que teve um senhor que viveu 112 anos, um senhor de fazenda, 112 anos. Aí o senhor que estava aqui, estava ao meu lado, ele disse assim: Fabiano, ele quase alcança o ideal de Deus, né? Eu digo, qual que você está falando?
120 anos? Ele quase vive a quantidade de anos que Deus deu para ele, 120 anos. Eu digo, mas o senhor sabia que aquilo que Deus diz ali para o meu espírito, Gênesis 6:3, o meu espírito não contenderá com o ser humano porque é carne, porque os seus dias serão 120 anos. O senhor sabia que não se refere à idade? Não, se refere à idade. Eu digo não. Sabe por quê? Como é que eu ia ter apoio? Como é que eu ia ter essa coragem de dizer que não se referia a isso se eu tivesse apoio bíblico para falar? Porque eu disse, sabe por quê que eu digo que não se refere à idade? Porque eu já tinha estudado a genealogia. Todos os descendentes de Noé, todos, sem exceção nenhuma, todos viveram mais de 120 anos. Se o texto bíblico de Gênesis 6, verso 3, de 120 anos, se refere à idade, porque que eles não viveram menos de 120 anos. Abraão viveu 175, Isaac 180, Jacó viveu menos, mas viveu 147, né? Então, ele ficou assim, meio desconcertado. Eu digo, sabe o que se refere aos 120 anos? É o período de tempo que Deus está dizendo, olha, a partir de hoje, vocês não vão mais, eu não vou mais conter, meu Espírito vai entender com vocês têm 120 anos de vida. Quem aceitar a mensagem e entrar na arca vai viver. Quem rejeitar a mensagem vai morrer. Era esse o período. Porque o contexto diz que Deus estava falando para Noé dizer para os antediluvianos, pregar para eles. Era 120 anos. Né? Então, se eu não conhecesse sobre esse assunto, eu não poderia dizer que ali não se referia. E a irmã White também confirma, né? Lógico que eles não vão crer na irmã White. Mas a minha mensagem é, irmãos, a Bíblia é um quebra-cabeça desmontado. É para você montar um quebra-cabeça. A Bíblia é a Bíblia, você vai ter que montar as pecinhas devagarzinho, né? Você vai estudando, vai compreendendo e Deus vai dando mais luz. Como o hino que nós cantamos diz, dar-nos luz. Que Deus nos abençoe. Amém. Que nós não venhamos deixar de estudar a Bíblia, apesar de que nós não venhamos compreender no momento aquilo que nós estudamos. Que Deus nos abençoe. Amém? Ficar em pé, vamos orar. Querido Deus e maravilhoso Pai, nós queremos te agradecer pelo amor e pela misericórdia que o Senhor tem por cada um de nós, por cada ser humano que vive nessa terra. Queremos te agradecer porque a tua aparente demora é misericórdia para cada um de nós, é misericórdia sobre a humanidade. Isso revela o teu amor, isso revela a tua paciência sobre cada um de nós, o teu desejo de nos salvar. E queremos te agradecer pelas revelações da tua palavra, ter atravessado os séculos, ter suportado as intempéries do clima e ter chegado até nós essas histórias maravilhosas, ter sido conservado e protegido por ti para cada um de nós, para que nós possamos também, venhamos desenvolver a mesma fé que Abraão tinha, a mesma fé que Noé tinha, a mesma fé dos nossos antepassados. Fica conosco, abençoa-nos ao voltar para casa e te agradecemos por tudo em nome de Jesus. Amém. Amém.